Olá, amigas e amigos, mais uma vez aqui, trazendo algumas informações pertinentes sobre o aspecto jurídico e aproveitando esse momento político extremamente conturbado, peculiar, né? Acabaram as eleições, o relatório finalmente que foi produzido a partir da avaliação do processo eleitoral, né, conduzido pelo TSE, sob a batuta do STF, foi entregue. E vamos saber agora o que vai acontecer, né? Vamos avaliar quais são as possibilidades, quais seriam os próximos passos, como foi esse momento. Meu nome é Cláudio Avelar, sou advogado, sou policial federal aposentado e atuo em Brasília. Então, gostaria que vocês, caso gostem dos nossos comentários, curtam, compartilhem, enviem para os amigos, dá um joinha, dá um like. Se não gostar, tudo bem. Comente e me ajude a melhorar. O seu comentário é muito importante para que a gente possa aperfeiçoar e tentar melhorar e aprender um pouco mais também, né? Já que a vida é um eterno aprendizado. Bom, o que aconteceu com o relatório? Na verdade, eu esperava muito mais de um trabalho que está sendo há tanto tempo esperado. Eu estava ansioso para saber o que as Forças Armadas conseguiram descobrir. Bom, o que eu entendi pelo relatório, pela maioria das avaliações que eu também ouvi de outros comentaristas, políticos, jornalistas, advogados, é que o relatório, na minha avaliação, disse muito e não falou nada. Ele não apontou realmente, na realidade, as falhas, até porque ele assume, os responsáveis por esse relatório assumem que não tiveram acesso a todas as informações. Uma delas é o código-fonte, que na linguagem técnica da informática é aquilo que regula as possibilidades de acesso às informações. Então, se as Forças Armadas não tiveram acesso às informações, aos equipamentos, aos materiais necessários para saber identificar se houve ou não houve fraude, e havendo quais foram, fica muito difícil falar alguma coisa. O processo eleitoral brasileiro, eu já disse em outras oportunidades, é fantasticamente rápido. Nesse aspecto de tempo, de prazo, é um dos melhores do mundo. Mas o que adianta ser rápido se não é transparente? E o processo não é nada transparente, não é auditável sequer. É muito importante e isso não se confunde. A oposição ao presidente Bolsonaro tentou, desviou e conseguiu até desviar o foco. Quando o presidente Bolsonaro e seus aliados falavam em auditagem, em imprimir um comprovante, não quer dizer deixar o sistema do voto eletrônico passar por antiquado voto de papel, que também possibilita a fraude. Na verdade, a fraude está presente no nosso mundo desde muito tempo. E a gente sabe que aconteceu alguns episódios que o hacker invadiu os computadores da Casa Branca. Um hacker invadiu os computadores da NASA. Os bancos gastam milhares de dinheiros, né? No mundo inteiro. Cada banco gasta uma fortuna em dólar, em real, em euro, para tentar manter mais segurança ante os ataques cibernéticos. E todo dia tem um ataque novo, uma fraude nova, muita gente sendo enganada, os bancos pagando por essa falta de segurança. A gente não ia supor que as nossas urnas feitas por um sistema público iam ser perfeitamente invioláveis, né? Seria muita pretensão da parte de quem quer que fosse. É claro, o STF está certo quando ele afirma que não foi provada a fraude. Não foi. Não foi. Não foi mesmo. Agora sempre é dito, e agora foi dito novamente, que existem possíveis falhas. Eu acho que os militares foram muito modestos nas suas afirmativas. Agora a gente tem que fazer uma pergunta: por que não fizeram nada antes? Tem muita gente pedindo SOS, Forças Armadas, pedindo intervenção militar. Eu acho bacana a mobilização, é sempre bom a vigilância, né? O estado permanente de alerta é bom para reclamar do preço da passagem de ônibus. Assim começou os movimentos que derrubaram a presidente, que culminaram com o impeachment da presidente Dilma por crime de responsabilidade, naquele julgamento político presidido por um ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que culminou na cassação da presidente Dilma, porque ficou, pelo menos naquele momento, provado que ela havia cometido crimes de responsabilidade, que gastou mais do que podia, gastou sem autorização,
aquela coisa que depois o presidente Temer, muito bom, com sabedoria, impôs e foi aprovado pelo Congresso o limite, o teto de gastos, que o presidente Lula já admite e divulga que pretende passar por cima disso. Já tem propostas tramitando no Congresso que vai poder fazer um furo no teto de gastos, podendo gastar mais do que arrecada. Não é legal. A gente, qualquer economia, mesmo a economia doméstica, sabe que a gente só pode gastar o que tem para gastar. A gente não pode gastar mais do que ganha, mas parece que de novo vai voltar a possibilidade de o Brasil gastar mais do que ganha com o novo presidente que tomará posse em breve. Então vamos lá. O STF errou ou acertou? O STF passou do ponto. Tem muita gente falando muita coisa, tem muita gente esperançosa que as Forças Armadas façam alguma coisa, ou sei lá, que o milagre aconteça. Eu acredito em milagres, eu sou católico, mas nesse caso o milagre tem que ser produzido por nós mesmos. Eu tenho certeza que o STF o poder judiciário como um todo sempre foi muito poderoso. O poder do juiz de primeiro grau, de segundo grau, e eu vos falo como advogado, é muito grande. Claro, existem regras que precisam ser cumpridas, mas o poder é muito grande. Um exemplo disso é a Operação Lava Jato, que meio que se confundiu o juiz que presidia o processo, administrando o processo, administrando as audiências, meio que era confundido por todo mundo, e a imprensa vivia dizendo que o juiz Sérgio Moro era o chefe da Operação Lava Jato. E parece que, eu não sei se por vaidade ou por talvez tenha não se preocupado com esse detalhe, o juiz não pode presidir uma investigação jamais. Quer dizer, existem pequeníssimas exceções, mas não é o caso. Então, todo dia, eu acho muito estranho quando o juiz começa a falar fora do processo. Isso eu vejo no STF toda hora, viu? Depois que criaram a TV Justiça, os ministros que representam o Estado, o juiz, toda hora dão uma entrevista falando de um processo que vão atuar, que vão julgar ou que estão julgando. Mesmo antes de receber, de poder julgar, já estão se manifestando sobre um processo. Isso não é legal. Em que pese todo o poder, existe uma lei maior, mas a Constituição diz que todo o poder emana do povo. Isso é um princípio extremamente democrático. Na verdade, é o que dá o tom à democracia. Os ministros do STF, é uma regra constitucional, naquele momento que a Constituição foi feita, finalizando aquela fase tida como uma fase da ditadura militar, que foi uma Constituição extremamente garantista, retomando os direitos que haviam sido tirados por aquele regime de exceção, regime de peso, regime de força. Então, os juízes, os magistrados que são nomeados para as cortes superiores, no caso a gente fala do STF, são indicações políticas, sem critérios. Na verdade, não existe critério. É aquele subjetivo, famoso para alguns, mas conveniente para todos, notório saber jurídico. O que é isso? Eu gostaria que, sinceramente, hoje eu tenho mais maturidade para dizer, e falo como policial federal que eu fui por 30 longos, exclusivos e exaustivos anos, e falo agora como advogado que atua na área criminal e empresarial. Não dá para ter indicação política, porque esse indicado, esse sempre apadrinhado, poderá um dia ter que julgar o seu padrinho. Então, deveria de ofício se dizer impedido e passar para outro. Só que são apenas 11 ministros no STF. Pode ser que todos sejam indicados por aqueles que um dia eles vão julgar, como vai acontecer agora. Todos esses ministros, inclusive os indicados pelo presidente Dilma ou Lula, pela presidente Dilma ou pelo presidente Lula, julgaram esses pedidos novos que vieram depois que ele foi condenado na primeira vez, Esses juízes do STF que foram indicados por ele, julgaram e resolveram aceitar as alegações do advogado e o processo foi anulado. Isso a gente tem que reforçar. O fato do processo ter anulado não faz com que se anule toda a investigação da Operação Lava Jato. Apenas não se podia usar no processo aquilo que veio após o juiz Moro ser julgado parcial.
Um dos motivos da anulação do processo que culminou na descondenação do presidente Lula é que foi tido pelo Supremo o processo que o juiz foi parcial. O juiz não pode ser parcial. Por isso que é importante os juízes agora ficarem alertas para se lembrarem, para evitar ficar dando tanta entrevista, falar sobre o processo. O sistema nosso é difícil, é um sistema acusatório, mas meio que se confunde com o inquisitório na fase inicial da persecução criminal. Então, há aquela força-tarefa, meio que se confundia quem era o chefe da investigação, quem era o chefe da Lava Jato, era a polícia, era o Ministério Público, era o juiz, né? E é difícil o juiz, sabendo que alguém cometeu um crime, depois ser imparcial quando vai julgar. Então é bom que o juiz que participa da fase inicial de investigação, daquela fase de produção de provas, de quebra de sigilo, de análise de documentos, esse juiz não deve ser o juiz que julga. Então eu vou aqui de público me manifestar, mudando o meu posicionamento anterior. Tem que haver algo mudado nesse nosso sistema de processo penal. Tem que haver um juiz de garantias ou um juiz de instrução, que pode ser até os delegados de polícia, que tem uma função muito indefinida. Os delegados de polícia podem ser transformados, de um jeito ou de outro, em juízes de instrução, aqueles juízes que vão julgar as primeiras provas, atuar junto com o Ministério Público, recebendo as provas. E depois quem vai julgar são os juízes que vão fazer a efetiva condução do julgamento, né, propriamente dito, fazer a instrução, depois da fase inicial, a instrução processual e depois o julgamento. Mas não pode ser o mesmo juiz que recebeu as provas, que quebrou o sigilo, que aceitou as buscas, que mandou até prender coercitivamente em algum momento por algum motivo. Então isso pode mudar. Agora, o que fazer? O presidente Lula, ele vai ser presidente do Brasil. O STF disse que ele podia ser candidato, o TSE aceitou. Ele estava elegível, foi candidato, foi eleito. E agora? Mas ele é inocente? Bom, o processo foi anulado, então a condenação foi anulada. Mas ele foi preso, ele passou 2 anos praticamente preso. Ele foi acusado da prática de crimes contra a administração pública, corrupção e tal. Respondia a vários processos que foram anulados. Então, pelo princípio da presunção de inocência, um princípio que rege o nosso processo penal, a nossa Constituição, o princípio da presunção inocente diz que ninguém pode ser considerado culpado até que seja condenado e com trânsito e julgado. Tem aquela discussão que está pairando aí nas números dos tribunais, se pode ser preso antes de uma definição por um tribunal colegiado, se vale prisão apenas depois do julgamento de segunda instância, ou só até o trânsito em julgado. Essa discussão ainda vai, eu tenho certeza que ela não acabou, ainda vai durar muito tempo. Mas então, ele foi preso, acusado de ser criminoso pelo Ministério Público, o juiz aceitou essa acusação, a defesa respondeu essa acusação, mas ainda assim houve a instrução e ele foi condenado. O juiz Sérgio Moro condenou, estipulou uma pena. O TRF4 julgou o processo até aquela fase, as alegações da defesa, da acusação, manteve a pena, manteve a condenação e decidiu aumentar a pena. Mais recursos vieram, o STJ manteve a condenação e também o STF. Passados alguns anos, o presidente Lula foi para a cadeia, o ex-presidente Lula foi para a cadeia, né? O próximo presidente foi para a cadeia, cumpriu pena, e depois o Supremo, avaliando outros recursos, entendeu que que o processo tinha que ser anulado, que o processo que o juiz foi imparcial, que não poderia ter tramitado em Brasília, que tinha em Curitiba, tinha que ser em Brasília, mandou mudar tudo, e depois não tinha mais tempo, porque estava prescrito o direito do Estado a agir. Estava prescrito o direito do ex-presidente Lula ser processado. O tempo passou. E ainda tinha a questão da idade, né? Então, cheio de coisa. Aí, o presidente Bolsonaro, que todo mundo sabia que seria eleito, todo mundo tinha a expectativa que ele teria a maioria dos votos, talvez até em primeiro turno, apesar de todos os defeitos do presidente Bolsonaro, do jeito duro, da brutalidade, as coisas que ele falou, que ele mesmo reconhece que não deveria ter dito, ele tem um carisma inigualável. Até hoje nunca acompanhado na história do país, tanto é que ele arrasta multidões. Não vamos dizer que é gado, né? É maldade o pessoal que apoia o Lula dizer que é gado. Não, não é gado. Tem muita gente que votou no Lula, não porque gosta do Lula, mas votou pro Lula porque não queria o Bolsonaro. E tem 30 milhões de brasileiros que não votaram em ninguém, nenhum nem outro. Como eu disse na minha última
Manifestação, 90 milhões não votaram no eleito. 90 milhões também, por sua vez, não votaram no Bolsonaro, que foi o segundo lugar. Mas, sem dúvida, nunca na história do país, um candidato derrotado fez a maioria nas casas, nas duas casas legislativas no Congresso, né, na Câmara e no Senado. Isso aí é inédito. Nunca um presidente fez tantos governadores de sua base e não foi eleito. Na verdade, é a primeira vez que um presidente não é reeleito. Que coisa louca é o Brasil, né? Realmente é o país das jabuticabas. Mas se o Bolsonaro, mesmo perdendo o mandato, isso aí já está claro, as Forças Armadas já acabaram de dizer, mandou recado para todo mundo, não vamos fazer absolutamente nada. O STF, depois de receber o relatório, ainda disse, eu vou ver o que poderá ser feito no tempo oportuno. Quer dizer, ele pode dizer, não vou fazer nada, não concordo e pronto, ninguém provou a fraude, então acabou. Então o presidente Lula, a menos que aconteça de fato um milagre, vai tomar posse. O milagre para o bem ou o milagre para o mal, ele vai tomar posse. Vai ser diplomado no fim do mês de dezembro, vai tomar posse, de acordo com o calendário eleitoral, e o presidente Bolsonaro, o que vai fazer? Se ele souber usar politicamente a sua força, o seu carisma, a força do povo, ele vai ser o maior líder político da história do país. Agora, sem mimimi, né? Desculpem, sem chororô. Então é isso, não deu, a democracia sim, ninguém fez nada, não adianta o povo ficar indo para a rua achando que vai mudar, não vai mudar. E até agora, nenhuma das minhas previsões, eu não me enganei, nenhuma delas. Eu falei que só teria um jeito de ser modificado o resultado, era se houvesse apuração da fraude, não foi apurado, ninguém constatou, então acabou. O resultado está posto, temos que aceitar aquela coisa, né? Aceitemos porque dói menos. Mas assim, e a desmobilização é boa? Não, mobilização é bom por tudo, pelo gás, pelo combustível, pela corrupção. Podem protestar por tudo, até por não gostar de quem quer que seja, tanto aqui como ali. É direito constitucional. Eu gostaria muito que a censura não voltasse. E muitos analisam que teve censura mesmo. Alguns justificam, a censura é porque alguém falou demais, falou que eu não devia. Não, censura não pode. Nem a Lei de Segurança Nacional, que é a lei mais bruta de qualquer país, prevê isso. Pode ler o artigo 359. Não dá, pode falar o que quiser. Depois punam os excessos de quem falou o que não devia. Mas a pena, ela sempre tem que seguir o devido processo legal, como em qualquer processo, como em qualquer crime. Acusação, analisa as provas, se entender a acusação feita pelo Ministério Público, qualquer processo tem que ser assim, processo criminal, aí ele oferece a acusação, que é a denúncia, a defesa se defende apresentando a resposta à acusação, as defesas iniciais, depois as alegações finais, as provas, e depois julgado. E quando julga, condena ou absolve. E aí, a parte que se sentir prejudicada vai recorrer. Pode, porque o recurso é um direito. A toda sentença caberá uma apelação. Existem inúmeros recursos, inúmeras formas. A prova disso é que o Lula, depois de condenado, não foi absolvido. Mas o processo foi anulado. Por quê? Algum recurso valeu. O juiz e o procurador, o juiz Moro, fizeram um trabalho fantástico, os policiais federais fizeram um trabalho fantástico, o procurador, a força-tarefa toda fizeram um trabalho fantástico, mas falaram demais, sinto muito. Erraram, não sei por que razão, se perderam. Eu vi o procurador Dallagnol, que muito bom, foi eleito, mas ele indo às redes sociais pedia apoio enquanto atuava pelo parquê, enquanto atuava pela acusação. Eu acuso, eu tenho que falar no processo, nos autos, eu não tenho que ir para a mídia social. Aquele data show, aquele PowerPoint, ficou marcado na história do Ministério Público, ele foi alvo de muitas críticas, não precisava disso. Provar o quê para quem? Para a imprensa? A imprensa é cruel, ela é fundamental, está sendo censurada. Alguns parceiros da imprensa, né, que estão apoiando a eleição de um em detrimento da derrota de outro, podem ser amanhã censurados, podem ser a próxima vítima. Aqueles que hoje apoiam a censura podem ser a próxima vítima. O Supremo, o Poder Judiciário está extremamente empoderado. Você pode ser o próximo alvo. Eu sei que só pode ser investigado, processado, o que quer que seja, pelo Supremo, aquele que detém foro privilegiado, foro por prerrogativa. E tem gente que não tem, que está sendo investigado e condenado
com medidas, quando aí alguém é imposta uma medida restritiva, é um tipo de condenação, não deixa de ser uma pena, mesmo sem o devido processo legal. Quando um juiz determina que vão invadir a casa de alguém e fazer uma busca, apreender um documento, restringir o acesso às redes sociais, isso é uma pena. Mas o devido processo legal, tem um monte de parlamentar, vários parlamentares que parlam com a proibição, com censurados, com direito negado ao acesso às suas redes sociais. A rede social é um modo tecnológico de falar, se expressar, expor, mostrar para frente o pensamento. Então, isso aí, ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Eu tenho certeza que o Brasil vai se ajeitar, sendo com um ou com outro, porque o Brasil é forte, é grande, é gigante pela própria natureza de suas raízes, de sua essência. Então é isso, gente. Muito sucesso, muita paz para todos. Que Deus nos ajude, que Deus salve o Brasil, que o presidente Lula não mais seja acusado das coisas que já o fizeram ir para a cadeia, que a turma dele, que foi provado que roubou, pare, ou que ele não ponha no governo, que ele se afaste das más companhias. Se ele realmente é inocente, que ele se afaste das más companhias, em que pese o dever de politicar, né, de estar com seus amigos, mas eu espero mesmo que o Brasil vá para frente, que melhore, e que a gente não vire uma Venezuela, que a gente não vire uma Coreia do Norte, e que a gente não precise comer cachorro. Eu tenho 4 cachorros na minha casa, eu prefiro conseguir tentar comer picanha, hein? O presidente disse que todo mundo ia poder comer picanha e tomar cervejinha no fim de semana. Eu não quero ter que comer os meus cachorros. Eu espero que ninguém precise fazer isso, como acontece em outros países por aí. Sucesso para nós, que Deus nos ilumine. Eu não vou abandonar esse jargão que eu achei muito bacana, desde as aulas que eu tinha de educação moral e cívica. Deus, pátria, família e liberdade. Sucesso para todos nós.